Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 2 do tema Obras da carne, fruto do Espírito. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, de maneira brilhante e contundente, trata do assunto, mostrando o embate existente entre a carne e o Espírito. Ele faz uma exposição da luta que se inicia internamente quando aceitamos Jesus como Salvador e procuramos viver segundo a sua vontade. No programa de hoje, vamos pontuar o que significa andar na carne versus andar no Espírito. Primeiro ponto, o que é a carne? O que a Bíblia chama carne, podemos definir como nosso homem interior, nosso eu, nossa vontade própria. Dentro do contexto neotestamentário, o vocábulo carne vem do grego sarx. Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne. A palavra carne, no aspecto teológico, denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ela é a sede dos apetites carnais. O homem somente poderá viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo se pela fé receber Jesus Cristo como Salvador. É preciso ficar bem claro que homem algum tem o poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus tem esse poder. Segundo ponto, o que é o Espírito? O que a Bíblia chama Espírito, entendemos aquela parte em nós adormecida enquanto não nascemos de novo, aonde o Espírito Santo vem habitar quando cremos em Jesus e nos convertemos a Ele. Sobre carne e Espírito, há vários textos reveladores na Bíblia Sagrada. Tais palavras nos ajudam a tomar decisões e assumir posturas diante das mais variadas e diversas ofertas, propostas e tentações. No Evangelho de Jesus, transcrito por João, capítulo 6, verso 63, lemos, abre aspas, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, fecha aspas. Em Romanos 8, versos 5 ao 7, lemos, abre aspas, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, fecha aspas. Nos versos 12 a 14 do mesmo capítulo lemos, abre aspas, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, fecha aspas. Em Gálatas 5, versos 13, parte A, lemos, abre aspas, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, fecha aspas. Veja o que diz os versos 16 e 17 do capítulo 5, abre aspas, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito
e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Fecha aspas. No capítulo 6 de Gálatas, nos versos 7 e 8, lemos, abre aspas, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Fecha aspas. Ei, ouvinte, para enriquecer o seu estudo, leia também Efésios 4, versos 17 ao 32 e Efésios 5, versos 1 ao 14. Então a pergunta vem à tona: o que é andar na carne versus andar no Espírito? Em Romanos capítulo 8, versículo 8, o apóstolo Paulo adverte os cristãos, mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. O viver na carne opera morte, tanto espiritual como física, mas o viver no Espírito conduz o cristão à felicidade e também à vida eterna. Andar no Espírito é deixar que o Espírito Santo nos ajude e nos conduza a vivermos do modo que agradar a Deus. Para que o nome de Jesus seja exaltado em toda a maneira que vivo, é preciso que eu ande em Espírito. Andar no Espírito e ser guiado por Ele significa obter vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Significa desenvolver o fruto do Espírito, o melhor antídoto às concupiscências carnais. Ei, ouvinte, jamais tente viver a vida cristã pelos seus próprios esforços, tomando atalhos, buscando desvios, mas renda-se constantemente ao Espírito Santo, pois Ele lhe ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva a pessoa a portar-se de modo pecaminoso. Infelizmente, muitos cristãos em nossos dias estão se deixando dominar pelas obras da carne. Então concluímos nosso segundo áudio desta série dizendo, abre aspas, a diferença entre a carne e o Espírito é que a carne foge de Deus e o Espírito tem sede de Deus, fecha aspas. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Maravilhoso e eterno Pai, Deus bondoso e santo, Criador dos céus e da terra, obrigado, meu Senhor, pelo privilégio em poder aprender a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo ensinamento de hoje. Rogo a Ti, ó Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste momento. Pai querido e santo, ajude, meu Deus, a cada um deles a compreender as Sagradas Escrituras, para que possamos deixar o Espírito Santo produzir em nós o fruto. Esteja conosco, ó Senhor, é a minha oração e o meu pedido, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. E ouvinte, não perca amanhã o terceiro áudio deste tema que não se esgota.
obras da carne versus fruto do Espírito. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.